MEC resolveu não divulgar dados de alfabetização. A pergunta é, qual é o objetivo dele? Vamos falar sobre essa falta de transparência, né, do governo em relação ao resultado de um exame sobre a alfabetização no país. O que você pode contar para a gente sobre esse caso e se algo está sendo feito em relação a essa notícia? Olha, primeiramente, esse assunto não é de hoje. A briga no Congresso para divulgação de dados e falta de transparência já acontece há alguns anos. Desde 2021, o que aconteceu? O INEP, né, que é o instituto que cuida dos dados do Ministério da Educação, começou a não divulgar dados alegando LGPD, alegando várias coisas. E desde então ele começou a recolher muitos dados que são necessários para fazer políticas públicas de educação. E desde 2021, eu já fui várias vezes até o INEP, conversei com o presidente do INEP, várias vezes, mandamos vários requerimentos de informação, várias exigências, e eles alegam que estão num processo justamente para tentar não dar dados para não expor crianças assim. LGPD virou desculpa para qualquer coisa, né? Eu entendo a questão da proteção, mas o uso da LGPD para não fornecer informação é um problema que nós temos que fazer. E o Congresso aprovou uma lei, inclusive, de minha autoria e de autoria do deputado Thiago Mitrô, que exigia a transparência dos dados, do censo escolar e todos os dados do escolar, e virou uma lei que é 17.050, que não está sendo cumprida. E o que você está comentando hoje é que o MEC resolveu não divulgar dados de alfabetização. A pergunta é, qual é o objetivo dele? Porque nós temos dados, esse exame, o SAEB, ele é um exame importantíssimo, que ele é medido de 2 em 2 anos, para ter dados comparativos e fazer comparações para ver se a educação melhorou, se a educação piorou. E ele propositalmente, o governo, o MEC, divulgou uma parte dos dados, mas não divulgou os dados do segundo ano, justamente que trata da alfabetização. E ele utilizou um outro dado para falar que as crianças melhoraram a alfabetização. O ministro Camilo Santana foi todo cheio de pompa e circunstância, dizendo que a alfabetização tinha melhorado, porque ele usou um outro dado, uma avaliação que cada estado faz. Então ele ali, na minha visão, ele deu uma maquiada, falou que melhorou. E daí falou que depois divulgaria do segundo ano. A gente está falando de dados do SAEB, que são de 2023, que deveriam ter sido divulgados em 2024, e agora, em 2025, informaram que não vão divulgar. Então, meu comentário é o seguinte, é claro que já chamamos o ministro para a Comissão da Educação, para ele explicar isso. Isso já foi feito. Segundo ponto, já mandamos requerimento de informação, questionando quais são os dados, falando que tem que publicar, porque já existe lei, e todas as medidas cabíveis já foram, porque não tem razão para o MEC engavetar isso daqui. A gente está falando, na minha visão, de uma atitude criminosa. Por que estão escondendo? Provavelmente para não mostrar que a alfabetização no governo Lula vai de mal a pior, como tudo vai de mal a pior, e é bem provável que os dados que eles levantaram sejam piores do que os antes da pandemia, para mostrar como realmente ninguém está educando ninguém. Então, a gestão de dados é precário, a gente vê a educação que não avança porque não tem diagnóstico e não tem nenhum tipo de política eficiente. E não adianta falar nem com o INEP, nem com o MEC. Já fizemos isso várias vezes, com toda a boa vontade, com toda a cordialidade, e o que a gente vê é que há uma intenção, sim, de esconder dados da educação.